Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula com a Cláudia Elias. Mas antes, fique ligado nessas 3 dicas. Dica número 1. Vá para um lugar de estudos. Nada de ficar deitado, hein? Dica número 2. Separe papel e caneta. Faça várias anotações. Dica número 3. Não colecione dúvidas. Juntos somos mais fortes e mesmo que não possamos estar fisicamente, estou à disposição para ajudar. Vamos lá? Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, gente? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início a um conteúdo novo, tá? Conteúdo do 7º ano, que fala sobre os verbos, as classificações dos verbos. O que são verbos? Verbos ou ele indica a ação do sujeito ou ele indica o estado do sujeito, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é um verbo? É uma palavra que exprime um acontecimento representado no tempo. Exemplo, a mulher entregará a carta amanhã. Entregará no futuro. Depois, ele entregou seus cúmplices. Entregou no passado, tá? Então, isso aqui indica o quê? O tempo, tá bom? O verbo, ele tem as suas flexões. Que flexões são essas? Singular ou plural, tá? De número. Então, ele pode de número, que pode estar no singular ou no plural, ou de pessoa, que pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. O que é a primeira pessoa? A pessoa que fala. A segunda, a pessoa com quem nós falamos. E a terceira é a pessoa de quem se fala. Tá bom? Nós temos também os modos verbais. Que modos são esses? O modo indica a atitude de certeza ou de dúvida da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Os modos verbais, eles podem estar no indicativo, no imperativo ou no subjuntivo. Tá bom, gente? E nós vamos ver sobre cada um deles. Nós temos as flexões do verbo. O que são essas flexões? É o tempo verbal. Então, que tempo é esse? Presente, passado ou futuro. O que é presente? É uma ação que está acontecendo agora. Passado, aconteceu já. E futuro, irá acontecer. Tá bom? Dentro das flexões do verbo, nós temos o tempo indicativo. E esse tempo indicativo, ele é dividido em presente, pretérito e futuro. O presente, nós vamos estudar, né? O presente do indicativo, é só um. O pretérito, nós temos 3 tipos de pretérito. O pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito, tá? O pretérito imperfeito, o verbo recebe o ava no final. Estudava, falava, cantava, amava. O pretérito perfeito, olha, é uma ação que foi iniciada e concluída. Eu estudei. Eu tenho estudado.
Já o mais que perfeito indica, olha, quando os verbos terminarem em ara, aras, ares, tá? Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Nós temos o futuro do presente, que indica a ação, ó, eu estudarei hoje. Então, indica o quê? Presente. Futuro do presente. Uma ação próxima, né? Depois, nós temos o futuro do pretérito, que indica como se fosse uma ação que iniciou lá no passado, mas ela continua para o futuro. Olha aí que nós temos, ó. Estudaria. Então, se eu disser assim, o aluno diz que estudaria hoje. Então, eu tenho o verbo no pretérito, futuro do pretérito. Essas são as flexões, os tempos, tá? Nós temos também o tempo subjuntivo e o imperativo. O subjuntivo, no subjuntivo, nós temos o pretérito e o futuro, sendo que o pretérito é imperfeito, perfeito mais que perfeito. Terminação "-se". E no imperativo, indica o que? O presente, tá? Estuda, estude, é como se estivesse dando uma ordem, ok? Pessoal, nós temos a morfologia dos verbos. O que são essas morfologias? Olha aí, a forma onde elas são escritas. Nós temos as formas risotônicas. O que são essas formas risotônicas? É quando o acento tônico recai no radical, ó. Ando, ande, andam, andem. Arrisotônicas é quando o acento tônico fica na terminação, ó. Andamos, andemos, andarás. Quais são as classificações dos verbos, pessoal? Os verbos, eles são classificados em verbos regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Os verbos regulares, eles flexionam de forma regular. Os irregulares, eles se afastam da conjugação normal. Já os defectivos, eles não possuem algumas formas verbais, eles possuem umas formas, mas não possuem outras, entendeu? E já os abundantes, eles possuem duas ou mais formas equivalentes, tá? Aí, nós vamos ver agora a respeito da função dos verbos. Verbos auxiliares. O que é um verbo auxiliar? O próprio nome já diz. Ele serve para auxiliar o verbo principal, entendeu? E já o principal são verbos de significação plena. Nós temos verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar: amar, falar, cantar, raciocinar, tá? Tudo isso. Os terminados em er são verbos de segunda conjugação: vender, comer, oferecer. Nós temos aí escrever, verbos de segunda conjugação. Os verbos de terceira conjugação, eles já são terminados em ir: partir, dormir, sorrir, tá bom? Olha, a formação dos verbos.
Os verbos no presente do indicativo, eles são terminados em ar, o, as, a, amos, ais, an. Então, fica o cantar, primeira conjugação. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Na segunda conjugação, esse verbo fica eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Verbos na terceira conjugação terminados em ir, fica eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Então, são verbos no presente do indicativo, tá, gente? Depois, nós temos a formação do presente indicativo, forma também o presente do subjuntivo, porque fica assim, ó, eu canto, no presente subjuntivo, que eu cante, tá? Aí depois, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, a única mudança que acontece no presente do indicativo para o presente do subjuntivo é a mudança da vogal O no final de canto para a vogal E. Aí o restante continua, né, só acrescentando aí o S, o mós, o eis ou o M, tá bom? Nós temos também a questão de formar o presente do subjuntivo com o verbo de segunda conjugação, que é o verbo terminado em er, que é o verbo vender. Então, o que está assim, ó, eu vendo, irá ficar que eu venda, a mudança da vogal O para a vogal A. Daí fica que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Tá bom, gente? Nós temos também os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, que sofrem uma mudança do presente do indicativo para o presente do subjuntivo. Observe aí para vocês verem, ó. Parto. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Presente do indicativo. Esses verbos, passando para o presente do subjuntivo, basta tirar a vogal O e colocar no lugar a vogal A, que vai ficar que ele parta, que eu parta, que ele parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam, tá bom? Nós temos a formação dos tempos simples. O que é isso? Quando forma o presente do indicativo, depois o imperativo afirmativo e o presente do subjuntivo. Como é que fica? Olha, basta, como eu disse para vocês, olha lá o que aconteceu. Cantas, canta. Tá vendo? Cantais, cantai. Cantem. Pessoal, então, os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação no pretérito perfeito indicativo ficam: eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Segunda conjugação: eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Terceira conjugação: eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Depois, nós temos também, só um minuto, a formação do pretérito perfeito. O pretérito perfeito
Ele pode ser formado no mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo, que nós vamos ver agora. Ó. Olha aí para vocês verem, ó. Cantar, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Depois nós temos, só mais um pouquinho. Pessoal, nós vamos ver agora a respeito de gerúndio e particípio. O que são verbos no gerúndio? Verbos no gerúndio é quando termina em verbos no particípio é quando termina em deu, tá? Nós temos, olha aí para vocês verem. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Depois, segunda e terceira conjugação. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Nós temos, agora, pessoal, que eu quero ver com vocês, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, como é que você sabe quando usar um verbo corretamente? Você vai saber pelo contexto da frase, tá bom? E como é que você aprende? Praticando, utilizando esses verbos no seu dia a dia, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui. Eu deixo para vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até a nossa aula online de sexta-feira. Beijos, fui!